Olá, povo precioso, tá aqui com... Olá, povo precioso, eu tô aqui com o meu filho, Enoque Pentecostes. Esse garotão que eu amo muito, né, boy? Uhum. E eu acabei de fazer uma live ali agora do nosso curso, o Manual do Relacionamento. Tá muito forte. Se você tem interesse, tem um link aqui na descrição sobre isso. Eu vou deixar disponível aqui agora para vocês um trecho da nossa 7ª aula da nossa série Jesus como você nunca viu antes, que está acontecendo numa sala de aula fechada online aqui mesmo no YouTube para o discipulado profético. Nós estamos crescendo muito, estamos aprendendo muito. Eu vou deixar um trecho aqui para que você possa ver. E se você tiver interesse em participar do discipulado profético, está sendo uma aula intensa. Nós estamos tendo aula 2 vezes por semana. Nós estamos crescendo muito. Tá aqui um link aqui também. Quer participar do discipulado? Você clica lá, vai ser encaminhado e você vai entender como é que faz para fazer parte dessa família. É bem simples. Deus abençoe vocês. 1, 2, 3 e... Shalom e gratidão. No grito de glória! De glória! Oi pessoal, estou aqui de volta e se inscreva no canal de Iago Rodrigues Oficial. Como é que vocês estão? Estão todo mundo bem? Um sábado perfeito, um Shabbat Shalom, um sábado de paz, um sábado de alegria. Que o sol da justiça brilhe sobre nós hoje e para todo sempre. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui, como eu disse ontem, eu vou repetir, não simplesmente online, mas em espírito, para que a gente possa fazer o reino de Deus acontecer de fato. Que o sangue de Jesus nos purifique a consciência de todo medo, de toda culpa, de toda acusação. A Bíblia diz assim que Satanás, Hassatan, que quer dizer o adversário, ele nos acusa de dia e de noite. Sabe por que ele usa essa estratégia de acusação? Porque ele sabe que a arma mais poderosa contra o homem é a culpa, é o medo. Um homem que está empoderado em Deus, tendo a sua consciência limpa, sem culpa, sem medo, ele vive uma vida livre, responsável e automaticamente ele é livre de muitas algemas que são impostas, que são colocadas ao longo da vida em seus braços, de muitos grilhões que são colocados em seus pés. Eu gostaria de falar algo com vocês aqui, tá bom? Ouça só. A liberdade começa quando você não se sente preso a nada. Liberdade não é poder fazer o que você quer, ok? Liberdade não é você fazer aquilo que você quer. Liberdade é você não se sentir preso a nada. Exatamente nada. E a liberdade começa, ouça só, Deus começa promovendo a liberdade, fazendo com que você não se sinta preso nem mesmo a Ele. Deus não quer que você se sinta preso a Ele. Então Deus te liberta dele mesmo, porque Ele não quer que você se relacione com Ele debaixo de um sentimento de necessidade. Deus quer que você se relacione com Ele baseado em um relacionamento espontâneo. Então Deus prefere te empoderar o suficiente para você entender que você pode viver uma vida boa sem Ele. Iago, é possível? Tem muita gente que vive uma vida boa sem Deus. Isso daqui é um fato. Iago, mas então por que Deus deixa? Deus tem que deixar a vida da pessoa ruim para a pessoa querer Ele. Gente, relacionamento não é assim. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus não é que você se aproxime dele baseado na sua necessidade. Então tem muitas pessoas que vivem uma vida boa e ao mesmo tempo vivem uma vida sem Deus. Tem gente que é feliz sem Deus, porque a felicidade não tem a ver com você ter alguma coisa.
Então, a felicidade tem a ver com ser e não ter. Então, a partir do momento que você diz eu tenho Deus, por isso eu sou feliz, então você também não é feliz, porque ter Deus, ou seja, a posse de Deus, não torna ninguém feliz, porque felicidade nunca esteve vinculado com ter algo, nem mesmo Deus. Felicidade é simplesmente um ângulo de visão que a pessoa escolhe ter. Então você vai ver gente que vive sorrindo, vive alegre, que vai morrer sorrindo muito mais do que você que é cristão, é crente. Você vai ver que tem feiticeiro que vive assim. Vai ver que tem gente que vive bem, porque ele decidiu enxergar a vida de outro ângulo. Iago, essa pessoa vai para o céu? Aí já é outra coisa. Iago, essa pessoa é totalmente completa? Aí já é outra coisa. Então, há um espaço dentro de nós, que é dentro do nosso espírito, que só pode ser preenchido por um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, há um clamor dentro de cada um de nós, uma ânsia por Deus. Mas não é necessariamente isso que Deus usa, ou que isso que Deus queira usar para se relacionar com você. Então, ouça só, Deus não quer que você se sinta pequeno e você enxergue Ele grande para que você tenha medo dEle e ao mesmo tempo fique do lado dEle, porque afinal de contas, se você não pode ir contra Ele, é melhor você se aliar a Ele. Não, o sentimento de Deus não é esse. Deus não quer que você se sinta preso nem mesmo a Ele. A liberdade começa quando você não se sente preso nem mesmo a Deus. E você decide se relacionar com Ele por livre e espontânea vontade. A Bíblia fala do escravo da orelha furada, que era o servo que trabalhava para o seu senhor durante um período de tempo, e depois de 7 anos ele estava dispensado para seguir a sua vida como um homem livre, ou seja, ele poderia ser livre, mas ele sai e ele já criou tanto vínculo com aquele seu senhor, que ele volta e fala assim: Senhor, eu sei que eu posso ser livre, mas eu quero continuar te servindo. Então aquele senhor fura a orelha esquerda daquele homem e ele passa a ser um servo, um escravo da orelha furada. Isso traz uma conotação que existe 2 tipos de pessoas que são servas. As servas porque a única opção que elas têm é servir, e as servas porque elas decidiram por livre e espontânea vontade servir. Então, existe 2 tipos de relacionamento com Deus. O relacionamento onde a pessoa sente literalmente a necessidade extrema, a dependência de Deus, e existe um relacionamento que a pessoa ela poderia até fazer as coisas pelas suas próprias vontades, mas ela escolhe depender de Deus. Existe a pessoa que depende de Deus porque ela não tem mais outra coisa a qual ela possa depender, e tem a pessoa que depende de Deus porque ela ama o Pai, porque ela decidiu depender de Deus. Eu escutei uma frase de um ministro que ele disse assim, algo muito, muito precioso. Deus não quer ser o único e também não quer ser o último. Então, é basicamente isso. Deus prefere colocar diante de você uma mesa com várias opções para que você possa escolher. E dentro dessas opções está Ele. E Ele permite com que a concorrência esteja o cercando, exatamente porque se houvesse só Ele, você não estaria servindo porque você o quer. Você estaria com Ele porque Ele é a única opção. Então Deus não quer ser o único. Então, porque quando você só tem a opção Deus, só a opção Deus, a concorrência, ela está te cercando para que você possa escolher estar com Ele. Não porque Ele é a sua única opção, mas porque você o ama, porque você o deseja, porque a sua alma anela por estar perto dEle. Então isso é um relacionamento tomando proporções maiores. Aleluia. Então às vezes você vai ter o dinheiro no banco e você vai falar: Deus, eu dependo de Ti. Se eu pudesse, eu posso fazer. Vamos falar sobre uma das primeiras manifestações teofânicas de Jesus. Qual que foi o padrão dela, como que Deus construiu isso na vida de Abraão. E nós vamos mergulhar profundo no rio de Deus aqui. E com certeza nós vamos aprender coisas que há muito tempo não são ensinadas. Eu tenho o privilégio,
eu tenho o privilégio de compartilhar isso com pessoas amadas por Deus. Amadas por Deus. Sim, senhor, Father. Olha, eu quero mostrar algo para vocês antes de entrar aqui. É sempre assim, gente. É sempre no freestyle aqui. É no flow mesmo. É no freestyle. Eu vou ouvindo ele aqui e às vezes as coisas não têm um padrão certo. Então, ele me pediu para ler. Tem decidido nos revelar essas coisas. E qual que é o interesse dele com tudo isso. E depois a gente volta aqui, se ele permitir. Eu tô falando, as coisas vão tomando uma proporção muito maior. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas 10. Em Lucas 10 nós vamos falar algo bem precioso aqui. E obrigado, Jesus Cristo de Nazaré, eu te amo. Eu te amo demais da conta. Ok? Lucas 10. E depois a gente volta aqui. Quero falar com vocês sobre revelação, sobre conhecimento, sobre por que Deus tem nos dado tanta belezura dos céus assim. Ok? Nós estamos na nossa 7ª aula, na nossa 7ª aula da série Jesus como você nunca viu antes. Exatamente, a 7ª aula caiu no dia de sábado, Yom Shabbat, um dia precioso, um dia de portal dimensional aberto. E é um dia onde o céu está aberto para liberar sobre nós revelações. A partir do verso 17, diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Depois eu vou falar um pouco sobre isso com vocês quando a gente começar a tratar depois um pouco sobre libertação, sobre batalha espiritual. Nós vamos ter esses assuntos tudo aqui, gente. Vocês apertam, senta aí, viu? O negócio vai... Tu é doido, macho. Verso 18. E disse-lhe: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Ele usa esse termo raio aqui, é muito forte. E é muito forte, isso que tudo. Jesus está falando em uma cultura, tá, greco-romana, onde havia crença de muitos deuses. E quando Jesus usa termos que a cultura entende, por exemplo, quem tá escrevendo isso daqui é Lucas, quem relatou isso daqui exclusivamente foi Lucas. Lucas é um escritor não judeu, ele é um gentil, um médico e historiador. Ele é um estudioso e ele estando bem inteirado da cultura grega que dominava o tempo, quando ele ressalta, quando Jesus disse: Eu via Satanás como um raio cair do céu, ele estava falando muito mais do que a gente possa imaginar. Ele está fazendo uma alusão direta à crença que havia no tempo sobre Zeus, que é o deus do raio, ou deus do trovão, e Jesus está compartilhando que aquilo ali, na verdade, é uma entidade maligna. Ele está entrando muito mais a fundo aqui, tá? Depois a gente fala acerca disso. Verso 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Esse termo serpentes e escorpiões, Jesus também usou de propósitos, eram os símbolos das duas escolas rabínicas da época, que era a escola de Hillel e Shammai, tá? Que o símbolo de uma era uma serpente, o símbolo de outra era pisar em serpentes e escorpiões. Jesus está ligando, está conectando o poder das trevas com duas escolas rabínicas. Eu vou repetir. Jesus está conectando, ligando o poder das trevas com dois centros de estudos teológicos. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus está querendo dizer que a maior força dos espíritos da maldade é a manipulação da própria palavra de Deus por gente que conhece bem a Bíblia. Paulo disse algo, que nos últimos dias alguns se apostatariam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Ou seja, doutrinas de demônios, a Bíblia está falando exatamente de entidades,
que usariam de ensinamentos bíblicos, de uma cultura bíblica, para tentar expor o seu veneno, injetar o seu veneno na consciência das pessoas. Eu vou abrir um parênteses aqui do que o pai está me pedindo. Alguém escreveu aí, travou. Travou ou não travou? Para mim aqui está tudo normal. Interagem aqui comigo sempre que vocês veem isso, porque eu fico na dúvida se está acontecendo alguma coisa ou não. Tá tudo bem? Ok. Então, por que Jesus ele conecta as trevas com Hilel e Shammai, serpentes e escorpiões? Exatamente por causa do veneno. Exatamente por causa do veneno. Ouça só. Então, o poder das trevas, na verdade, ouça só. O que Jesus está querendo falar é que o poder das trevas, na verdade, não estão nas sessões de magia negra, não. O poder das trevas, de verdade, não estão nos rituais de satanismo com sacrifício de gente, de animais, de ofertas de alto valor, não. O poder das trevas, de verdade, está escondido em pensamentos teológicos, ou seja, acerca de Deus, mas que são distorcidos. Então ele usa o símbolo Hilel e Shammai, que são duas escolas rabínicas, dois centros de estudo bíblico. E ele diz, o poder do diabo de verdade está ali. E alguém pensa, mas ali eles falam de Deus, ali eles leem a Bíblia, ali está o poder das trevas. Então ele usa o termo serpentes e escorpiões, que eram os símbolos de Hilel e Shammai. Por quê? Porque, ouça só, o maior nível de mentira, o maior nível de engano, de mentira, não é eu falar assim, o sol não existe. Isso não é mentira. Isso não é. Toda mentira descarada, assim, ela é fraca. Ela não... A verdadeira mentira, ela é apoiada, ela é sustentada por verdade. Então, a mentira poderosa, ela tem 99,9% de verdade. A verdadeira mentira, a mentira mais poderosa de todas, tem 99,9% de verdade. E tem 0,1% de mentira. Esse tipo de mentira aqui dificilmente é identificada. Então é o veneno mais poderoso que tem é usar da própria verdade para mentir. Então ele disse, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus não está falando de batalha espiritual no campo do poder. Ele está falando de batalha espiritual no campo do pensamento, no campo do conhecimento, no campo da teologia. Você viu aqui? Então, ele diz, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então, a força do diabo... Aí é que está. Você vai ver sistemas religiosos que vão falar 99,9% de verdade.
E mais, aqui dentro você vai ver cura, vai ver sinal, vai ver profecia, vai ter muita coisa que de fato é de Deus aqui. Mas o engano está passando por debaixo dos panos das próprias manifestações de Deus. Então, quanto mais sinais, quanto mais verdade, quanto mais poder tiver, mais fácil o engano passa, porque mais credibilidade essas pessoas vão dar e vão receber tudo, sem nem precisar filtrar. Você viu aqui? Então a verdadeira guerra é para separar o santo do profano. A verdadeira guerra está acontecendo debaixo do seu nariz. E você está dando glória a Deus, aleluia, e o veneno está correndo no seu sangue. A guerra espiritual é muito mais além. Iago, o fulano de tal é pastor de guerra espiritual, de batalha espiritual. Você tem que ver, ele pôs a mão lá, o demônio virou as mãos. Gente, ó. Isso é o nível mais baixo de batalha espiritual. Eu vou lhe repetir, esse é o nível mais chulo de guerra espiritual. Porque os demônios mais poderosos são aqueles que não se manifestam, mas que estão influenciando a própria igreja, estão influenciando a própria cultura, estão influenciando os pensamentos. Eles não fazem burro, eles não se manifestam, eles agem por detrás dos panos. Esse nível de guerra espiritual baixo serve só para distrair gente fraca. Dá um gritinho aí agora, de glória a Deus. E aí, o diabo está debaixo dos meus pés. Eu falei, sai, e ele saiu. Ô, gente, ele sai mesmo. E às vezes, ele nem sai porque você tem autoridade. Ele sai porque ele quer que você pense que você tem, mas você, na verdade, nunca teve. É para que você acredite que tem algo de Deus na sua vida que na verdade você não tem. Então ele te engana saindo. Para enganar as outras pessoas que estão te vendo e falar assim, ó, ele é um grande homem de Deus. E o diabo está falando assim, ele é mesmo. É isso que eu quero que vocês pensem. Porque quanto mais na mente de vocês ele for um grande homem de Deus, mas eu uso das baboseiras que ele fala para insertar o meu veneno dentro de vocês mesmos. Porque, então, o diabo prefere credibilizar certos homens do que tirar o crédito deles. Porque ele precisa dos homens de Deus que manifestam sinais de Deus para agir por debaixo dos panos. Agora me diz, aonde você já escutou isso aqui? Hello? Tem glória a Deus aí? Ó. Agora você entende que muitas das vezes o diabo falava verdades acerca de Jesus e Jesus, ele falava, se cale. Jesus não aceitava testemunho do próprio diabo. Na grande maioria das vezes, tudo que o diabo disse na Bíblia foi verdade. Iago, mas ele não é o pai da mentira? A mentira verdadeira é 99% verdade. Então, Paulo vai estar com Silas e uma pessoa possuída por um espírito maligno vai dizer, eles são homens de Deus. Está falando o quê? Verdade.
demônio se manifesta e diz: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele está falando o quê? Verdade. Na tentação, o diabo disse o quê? Verdade. Ele usou textos da Bíblia. Aquilo que ele disse estava escrito na Bíblia. Você viu aí? Então, quem não tem o espírito do conhecimento, da revelação, da sabedoria, é manipulado facilmente. Eu posso te falar? Grande parte de vocês foram manipulados até hoje. É por isso que naquele dia muitos vão dizer: ué, mas Jesus, eu dei dízimo, eu profetizei, eu até curei. Jesus fala assim: não, mas você foi enganado. E agora, como que eu faço? Aprenda. Aprenda. Se relacione com a verdade. Aleluia. É simples assim. Então, veja só. Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões e toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no espírito. Na verdade, aqui no texto grego, Jesus dançou. Se você não dança, tá? Jesus dança aqui, tá? Então para de ser esse robozinho aí, ó. Dá uns pulos, dá uns gritos, faz umas danças aí, meu filho. Parece um zumbi. Jesus se alegrou. Então, para de ser formal, de ser travadão. Expressa algo. Meu Deus do céu. A gente é tão reprimido por dentro que a gente pensa em um Jesus assim, ó. Aqui, o termo grego, Jesus dançou. É a mesma dança que Davi fez. A mesma dança que Davi fez. Na presença de Deus. Então, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai. Ele disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha aí. Jesus fala: graças te dou, ó Pai. Ele chama Deus primeiro de... Tu manda, tu é dono, é possuidor do céu e da terra. Que escondeste, olha só, Deus escondeu essas coisas aos sábios. Gente, ó, com todo amor nas minhas palavras. Os homens que hoje são referência de sabedoria no Brasil não sabem disso. Gente, olha, eu não estou falando que esses homens não são homens de Deus, eu respeito muito eles. Mas vocês vê as baboseiras que saem da boca dos homens que são referência. Fala assim, meu Deus do céu, gente. Eu não vou ficar falando não, porque isso soa muito arrogante. Mas Jesus disse aqui, ó. O Pai, o Senhor escondeu isso dos sábios e inteligentes. O Senhor escondeu isso daí, dos sábios e dos inteligentes, e as revelastes.